Olá, pessoal, boa noite. Bom, vamos aproveitar e fazer um comentário sobre o jogo da seleção brasileira, que empatou em 1-1 com a Colômbia. Com isso, o Brasil fica em segundo no grupo e vai pegar uma quarta de final complicada contra o Uruguai, que inclusive vem jogando o melhor futebol da Copa América. O jogo Brasil e Colômbia foi muito disputado, muito físico. O time colombiano geralmente joga assim contra o Brasil, tentando fazer um jogo de muita força, e o Brasil também. O jogo começa com muita disputa e uma falta perigosa para cada lado. A do James Rodrigues foi no travessão, a do Rafinha foi na gaveta, e o Brasil sai na frente. E o Brasil, que tentou começar o jogo marcando lá na frente, tentando dificultar a saída da Colômbia, deu uma recuada. No que deu a recuada, a Colômbia dominou o jogo. Não fez ali grande coisa, mas teve muita bola parada, em que o James Rodrigues sempre com muito perigo levanta a bola na área. Numa delas, a Colômbia quase empatou, mas o gol foi anulado. O jogador da Colômbia deu um passinho antes da cobrança e ficou impedido. Mas, no final do primeiro tempo, o time colombiano conseguiu seu gol, exatamente numa jogada em que o James Rodrigues deu um carrinho, empurrou a bola para o centroavante Córdoba, que fez a parede e rolou para o lado, para o lateral direito, Munhoz fazer o gol. No segundo tempo, a situação da seleção piorou. Talvez pensando na quarta de final, o Dorival tirou o Lucas Paquetá, colocou o Andrés Pereira. Não era esse o problema da seleção. A seleção brasileira estava muito acuada, não consegue sair do jogo, pouco trabalho de meio campo, pouco trabalho coletivo, o time muito estático, sem mobilidade. Os pontas estão nas pontas, o meio de campo ali, o Bruno Guimarães fica sempre ali na entrada da área, o João Gomes tenta jogar numa posição intermediária, e o Lucas Paquetá mais à frente, sem grande movimentação. O Rodrigo e o Vinícius Júnior, que tentam se movimentar e trocar muito de posição. Mas do jeito que o Brasil jogou hoje, só esticando bola na frente fica muito difícil. A zaga colombiana é forte, é física e não é lenta, é bem ágil. Então, nessas bolas esticadas, o Brasil não conseguiu levar vantagem, o Brasil não conseguiu ter o controle de bola. No segundo tempo foi assim, e a Colômbia que teve mais perto de ganhar o jogo. E até mesmo no jogo das substituições, o time colombiano deu uma oxigenada no seu time, tentou manter o padrão, o nível, conseguiu o domínio, e até ali no final do jogo houve uma grande chance em que o Borré, do Internacional, perdeu o gol. O cruzamento do Luiz Dias, e o Borré acabou chutando a grama e a bola acabou subindo, uma bola que ele estava bem à vontade para fazer o gol colombiano. E o Brasil, talvez pensando muito na quarta de final, fez substituições mais trocando 6 por meia dúzia, só ali no finalzinho do jogo, ali, bem no final, em que o técnico Dorival tirou o lateral esquerdo, o Wendel, colocou o Endrick, colocou ali também o Douglas Luiz no meio de campo, mas
não conseguiu ali muita coisa, a não ser uma bola espirrada no final do jogo, em que aí o Brasil conseguiu dar uma boa troca de passes e uma rolada para o Andrés Pereira na entrada da área, dar um chute que o goleiro Vargas defendeu. Seleção brasileira contra o Uruguai vai ter muita dificuldade. O meio de campo do Uruguai é um meio de campo com muito mais talento e muito mais acerto do que o da seleção brasileira. Valverde, De La Cruz ou Arrascaeta, dão um tom de muito mais qualidade do que o meio de campo da seleção brasileira. E além disso, não é de hoje, já há algum tempo que a seleção brasileira convoca pouco jogador de meio de campo, pouco meio campista e muito atacante. E a única coisa que resta muitas vezes para o técnico é empilhar atacante. E principalmente se ele faz o que ele fez no intervalo do jogo hoje, em que ele tirou o Lucas Paquetá, que estava com a possibilidade de receber um cartão amarelo e não jogar o próximo jogo. Não fez uma boa partida no primeiro tempo, e aí ele colocou o Andrés Pereira, quando que, por exemplo, ele poderia tentar jogar com o Lucas Paquetá e o Andrés Pereira juntos, para tentar melhorar o trabalho de meio de campo, tentar dar uma mobilidade, tentar prender a bola. O Brasil não conseguiu ter a bola no jogo hoje. O Brasil simplesmente, ao se ver empurrado para trás, não conseguia sair para o jogo, só dando bola esticada na frente, para corrida do Rodrigo, do Vinícius Júnior, ou do próprio Rafinha. E enquanto que a Colômbia teve um pouco mais de trabalho com bola no seu meio campo. Impressionante a versatilidade do John Arias do Fluminense. A torcida do Fluminense deve estar sentindo muita falta desse jogador. Ele jogou hoje pela esquerda e jogou bem na intermediária, como se fosse um volante, um meio-campista mesmo, e não como ele joga no Fluminense, pelo lado direito e mais avançado, mesmo que ele vá buscar o jogo lá atrás. Na Colômbia, quem realmente tem mais liberdade é o James Rodrigues, mas o técnico colombiano faz o jogo em cima dele. Por isso que na Colômbia ele consegue jogar, enquanto que em outros lugares, na Europa e no Brasil, ninguém quer fazer o jogo em torno dele, e aí ele, inclusive, também até se desestimula. No jogo hoje, ele deu carrinho, ele tentou combater de vez em quando, mas ele tem um jogo de posicionamento no meio de campo com muito mais liberdade. Até o Córdoba e o Luiz Dias voltam, mas às vezes combatem muito mais do que o James Rodrigues. O James Rodrigues fica ali sempre mais avançado que um segundo atacante, enquanto que aí fica o Luiz Dias e o Córdoba revezando quem fica ali perto da área, enquanto que o outro volta mais para fechar o meio. E o John Arias fica bem perto dos outros dois volantes no jogo hoje, o Richard Rios, do Palmeiras, e o Lerma. A seleção brasileira vai precisar melhorar muito no jogo de sábado contra o Uruguai. Ou então, quem sabe, dar uma sorte de fazer um gol, o time do Uruguai ficar nervoso, não conseguir atacar, não conseguir fazer as jogadas, e aí o Brasil achar, de repente, mais um contra-ataque, mais uma jogada de velocidade,
que é o padrão do futebol brasileiro, e principalmente da seleção brasileira nos últimos tempos, né? Um jogo de contra-ataque, jogo de força, de velocidade, né? E pouco trabalho de meio de campo. É impressionante que entra técnico, sai técnico e as coisas não mudam, né? Dorival até tem um melhor posicionamento para defesa, soube, inclusive, nos jogos lá na Europa, trabalhar bem as jogadas de contra-ataque, mas voltando aqui para jogar a Copa América, tá falhando muito em furar bloqueios defensivos, seja com equipes muito fechadas como foi a Costa Rica, seja com uma equipe que tenta fazer um jogo muito físico, de muita força e de uma marcação muito pesada, principalmente no ataque no seu ataque, na defesa da seleção brasileira, que não conseguiu jogar, não conseguiu sair jogando. E aí, com isso, a seleção brasileira ainda achou um gol, levou um e acabou empatando. Bom, deixe seu like, comentário se quiser, né? Prestigie o meu canal.